O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: Estes últimos trabalharam 1 hora somente, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, tão conhecido a nós, nos dá a ocasião de nós refletirmos mais uma vez, porque é muito importante que reflitamos constantemente sobre essa realidade que frequentemente não está tão longe de nós, que é a inveja. Isto é, quando você se entristece com o bem concedido a outra pessoa. Eu não estou falando quando você quer ter também aquilo que aquela pessoa tem. Não é apenas isso, mas é quando você fica triste pela pessoa ter aquilo, por a pessoa ser daquele modo, por exemplo. Então você se entristece com a alegria da outra pessoa. Pois bem, a parábola aqui, nesta parábola, nós poderíamos refletir, nós poderíamos partir de vários pontos, nós poderíamos tomar vários pontos de partida e de comparação. Nós poderíamos refletir o Evangelho de hoje, por exemplo, colocando-nos no lugar do patrão e começar a nos questionar: eu sou bom? Eu sou generoso com as pessoas, né? Ontem nós, celebrando a missa votiva de Santo Estevão, rei da Hungria, nós ouvíamos o conselho, um dos tópicos dos conselhos de Santo Estevão para o seu filho, para que ele fosse bom, para que ele fosse generoso, e generoso não apenas com os seus familiares, generoso não apenas com os seus amigos, com aqueles que lhe eram próximos,
mas generoso também com os estrangeiros, generoso com aqueles não agradáveis. Nos lembra aqui o mandamento de nosso Senhor: amar os inimigos, isto é, fazer o bem a quem não nos quer o bem, desejar o bem a quem não nos deseja o bem. Então isso é generosidade, generosidade esta que nós podemos ver no coração deste patrão, que quis, acertou com os trabalhadores da primeira hora uma moeda de prata. Com os demais ele disse que pagaria o que fosse justo, com os das 9, com os do meio-dia, com os das 3 da tarde e com os das 5 da tarde, já que a diária seria paga às 6 da tarde. Então, com os demais ele não acertou nada, mas ele quis ser generoso com os demais e diz que os trabalhadores da primeira hora, que trabalharam o dia inteiro, ficaram com raiva da generosidade, até a pergunta que o patrão faz: ou estás com inveja porque estou sendo bom? Então eles ficaram com raiva da bondade daquele patrão. Então é um ponto de reflexão, de nós nos perguntarmos: será que eu sou bom nas minhas relações, no meu dia a dia, com as pessoas? Ou eu sou sempre regido pela lei, pela justiça humana? Lembremos-nos que com a medida com que medirmos, nós seremos medidos. Pois bem, um outro ponto é este, isto é, a respeito da inveja. E nós nos perguntarmos: será que ela não está presente também no meu coração? Meus santos, a inveja é uma realidade muito comum. Na Sagrada Escritura, por exemplo, está desde a origem, lá no livro da Sabedoria, no capítulo 2, no versículo 3º, versículo 24. Sabedoria, capítulo 2, versículo 24, nós iremos encontrar: foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Isto é, o diabo, Lúcifer, não suportou a ideia de Deus se fazer homem. Que imagine, meus santos, que dignidade Deus deu ao homem, tornando-se homem. Deus não se tornou anjo, Deus criou os anjos, mas a natureza humana está sentada à direita de Deus, porque Jesus Cristo, depois da encarnação, sem deixar de ser o que era, tornou-se o que não era, tornou-se homem e o será para sempre. De modo que os anjos agora, quando adoram a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, eles adoram a sua divina humanidade. Então, para um anjo orgulhoso, isto é muita humilhação, porque nós, por nossa natureza, nós somos inferiores aos anjos. Por natureza, eu sou inferior a São Miguel, mas Deus deu aos homens uma graça que não deu a São Miguel. Deus assumiu a natureza humana, Deus não assumiu a natureza angélica. Pois bem, o diabo então, com inveja, com raiva de Jesus, porque concedeu ao homem esta graça, ele persegue o homem, semeando o ódio, a maldade, o pecado, por meio do qual entrou a morte no mundo. Então, por causa da inveja, a morte entrou no mundo. Por causa da inveja, Caim ficou com tanta raiva de Deus e de Abel, que matou Abel. Diz lá o livro do Gênesis, no capítulo 3º, capítulo 4, diz que Abel fez a Deus, ofertou a Deus
animais, os seus melhores animais, e Caim deu os frutos da terra. E diz que Deus olhou com agrado, olhou assim, com predileção para a oferta de Abel. Mas Deus poderia olhar da mesma maneira. Deus não olha, meus santos. Deus não olha. Deus ama a todos. Jesus ama a todos, mas olha, esse negócio de igualitarismo não existe com Deus. Isto é, Deus ama mais a Virgem Maria do que a nós, ok? Estamos de acordo? Ou você vai se sufocar, se esgoelar e se matar, porque eu não suporto que Deus ame mais. Ele ama mais a Virgem Maria do que você. Ora, Deus concedeu a Padre Pio mais graças do que a mim. Estamos de acordo que desde pequenininho o menino era grande? Desde pequeno ele já era abundante, ele falava, conversava com seu anjo da guarda. Estamos de acordo que Deus deu a São José a esposa mais perfeita e mais santa do que todas as esposas que aqui os maridos presentes podem ter? Estamos de acordo? Ou vocês vão morrer de inveja? Entende? Quer dizer, não existe este igualitarismo. Estamos de acordo que Deus deu aos sacerdotes uma graça que não há maior graça dada aos homens aqui na terra. Isto é, Deus concedeu aos sacerdotes a alguns. A gente às vezes encontra jovens que até gostariam de ser padres, mas que percebem que não são vocacionados, que não foram chamados ao sacerdócio, mas eles gostariam de ser padres e precisam aceitar a vontade de Deus. Deus não os chamou. Deus chamou alguns, e dentre alguns chamados, nem todos se deixam escolher, né? Pois bem, então é uma realidade. Isto é, então Deus olhou para a oferta de Abel com mais agrado. Isso fez com que Caim se enchesse de ódio, se enchesse de raiva, e por causa da inveja, o primeiro fratricídio, o primeiro assassinato de um irmão foi cometido aqui na terra. Foi por inveja que, como é que diz lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9, foi por inveja que os patriarcas venderam José para o Egito. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 9, fazendo referência lá à história de José, que está lá no capítulo 37 até o capítulo 50 do livro do Gênesis. Quem quiser ler, é uma história muito edificante. Gênesis 37 até Gênesis 50, que fala a história de José. E diz que José era o preferido do pai de Jacó. Jacó olhava para o seu filho mais novo e deu a ele uma túnica colorida. Imagine na época que todos os panos eram cor de burro quando foge, né? Todos os panos eram cor de sujeira, né? Meio encardido. Ele recebe uma túnica colorida. Nossa, diz que essa foi a gota d'água. Então, os irmãos venderam José, porque não suportaram a ideia de saber que o pai o amava mais, quando eles deveriam louvar a Deus. Nossa, meu pai, olha a capacidade que meu pai tem de amar, e se alegrar com isso. Percebe, meus santos, que muitas vezes e foi por inveja que Jesus foi morto. Está lá em Marcos capítulo 15, versículo 10, que diz assim: porque sabia que os sumos sacerdotes o haviam entregue por inveja.
Então Jesus foi entregue por inveja dos fariseus. Ora, meus santos, quantas vezes essa realidade está presente no nosso coração, isto é, irmãos que têm inveja dos seus irmãos, de outros irmãos, porque parece que meu pai o ama mais, parece que a vida dele é melhor do que a minha, ele tem uma casa melhor do que a minha. Fiéis paroquianos que têm inveja uns dos outros. Parece que o padre gosta mais dele, parece que o padre gosta mais dela, ele tem mais influência na paróquia, ele é catequista igual a mim, mas ele tem mais influência na paróquia. Ela é ministra igual a mim e ela parece que consegue ter mais influência. Quer dizer, tanta inveja que você permite que isso vá se infiltrando no seu coração, quando na verdade você deveria se alegrar pelas graças que Deus concede àquelas pessoas, deixar brotar a generosidade no seu coração. Então começar a rezar e pedir a Deus que arranque do seu coração este pecado contra o Espírito Santo, que foi o pecado do diabo, que nos assemelha ao diabo. Então pedir, imagine quanta inveja o diabo tem da Virgem Maria, porque ela, que por natureza é inferior aos anjos, ela é rainha de toda a criação. Mas ela, por natureza, ela é inferior, mas por graça, ela é rainha de toda a criação. Ela, por natureza, é inferior, mas por graça, isso é, Deus quis derramar nela mais graça do que em toda a criação. Aí o diabo diz: não, por que ela recebeu tanta graça? Porque só ela tem mais graça do que toda a criação. Então, meus santos, nós precisamos pedir a Jesus que coloque generosidade, alegria, nós católicos, nós olhamos para a Virgem Maria e nos alegramos. Que maravilha ter uma mãe tão santa assim, porque no fim das contas, toda a graça de Deus derramada numa criatura redunda num bem para toda a criação. Então nós católicos, nós nos alegramos pela Virgem Maria, nós católicos nos alegramos pelos sacerdotes, nós católicos devemos nos alegrar quando percebemos que existem pessoas mais agraciadas, mais inteligentes, mais virtuosas, e nós devemos render graças a Deus. E quando percebermos a inveja querendo se infiltrar no nosso coração, negá-la, renunciá-la, dizer: eu não quero isso. Mas eu peço que você faça disso um exercício bem prático, porque pode ser muito fácil você olhar para a Virgem Maria e se alegrar pelas graças que Deus deu a ela. Pode ser muito fácil que você olhe para o sacerdote e diga: que bom que Deus escolheu alguns homens e deu a alguns esta graça de agir aqui na terra na pessoa de Cristo cabeça. Mas eu quero também que você se alegre pelo seu vizinho ter uma casa mais bonita do que a sua. Eu quero que você se alegre pelo seu primo ter uma família muito mais ajustada do que a sua, e você se alegre. Eu quero que você se alegre por pessoas alcançarem graças que você não alcançou. Você dizer: mas que bom, Senhor, eu gostaria de ter alcançado também, mas que bom que fulano, fulana alcançou esta graça, porque eu sei que ela queria tanto e ela alcançou. E o Senhor sabe porque é que eu ainda não alcancei. Quero que você se alegre quando você olha para a vida do seu irmão e percebe que ele teve uma vida melhor do que a sua, e talvez tenha feito menos por merecer. Isto é, você estudou mais, você se dedicou mais, e ele nunca foi tão estudioso assim, e tem uma vida melhor do que a sua.
Você se dedicou mais para que os seus filhos fossem mais ajustados. E você percebe que a família ali daquele vizinho, que ela nem se preocupou tanto pela formação dos filhos, e os filhos dela são tão bons. Que bom, Senhor. Percebe? Você vai trabalhar e vai se esforçar para que os seus filhos melhorem, mas você se alegra por aquela família ter filhos bons. Então, é um exercício bem prático. Você gostaria de se casar e percebe que as suas irmãs mais novas, ou seus irmãos mais novos, já se casaram e você está ficando para o titio, está ficando para a titia, como se dizia antigamente, e você diz: que bom, eles já alcançaram esta graça, e eu, se for da vontade de Deus, eu alcançarei. Então você cresce e se torna cada vez mais semelhante a Jesus, e dissemelhante, diferente do diabo, porque o diabo é o invejoso e Jesus o totalmente contrário de tudo isso. Então vamos lá, meus santos, vamos fazer uma aplicação desta palavra de Deus na nossa vida. Você que ouviu esta palavra, você vai ruminar esta palavra no dia de hoje e, repito, colocando em prática em situações bem concretas na sua vida. Você vai você que vai receber a Eucaristia, você vai então fazer a sua ação de graças e pedir a Jesus que coloque no seu coração sentimentos semelhantes aos dele e não semelhantes aos do diabo, invejoso, mau e ciumento. Então vamos colocar em prática esta palavra para dar muita alegria a Jesus, a Virgem Maria, a São José e aos nossos santos de devoção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.